Contos do Além. Se inscreva no canal e deixe seu like. Quando eu tinha 25 anos, decidi fazer uma viagem solo ao Rio de Janeiro para ver meu DJ favorito se apresentar. Embora já tivesse viajado sozinho várias vezes, nunca havia enfrentado problemas. Meu Airbnb era agradável e confortável, e na sexta-feira, após desfazer as malas, fui a um local onde o DJ tocaria. Tudo corria bem, e conheci algumas pessoas legais, incluindo James e Jace. No dia seguinte, encontrei James, Jace e seu amigo. Visitamos pontos turísticos como o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar, mas eles tinham ingressos para outro show à noite, então continuei explorando sozinho. Mais tarde, parei em um restaurante para jantar, onde conheci um homem mais velho que tentou me dar uma aula de português, o que foi estranho. Após o jantar, saí apressadamente para evitar o homem e retornei ao Airbnb. No entanto, percebi que ele estava me seguindo. Isso me assustou, e liguei para meu pai em busca de conselhos. Ele me disse para ficar alerta, trancar tudo e manter uma faca por perto. Naquela noite, saí para um bar no centro da cidade e mais tarde retornei ao Airbnb. Ao entrar, percebi que uma janela da cozinha estava aberta, apesar de eu ter fechado todas as janelas devido ao ar-condicionado. Entrei em pânico, liguei para a polícia e expliquei a situação em meu português limitado. A polícia chegou rapidamente e encontrou o homem do restaurante dentro da casa. Ele foi levado algemado. Foi um momento chocante de alívio e horror, pois percebi que poderia ter terminado de maneira diferente se não tivesse chamado a polícia. Estou grato por sua estupidez em não fechar a janela, mas também aprendi a sempre trancar tudo e ficar alerta em viagens futuras. Em um feriado, quando a maioria dos meus amigos estava fora da cidade, decidi procurar um emprego de meio período para ganhar algum dinheiro extra. Após uma semana de espera, finalmente recebi uma ligação de um restaurante local que me convidou para um teste. Com experiência como garçom, fiquei confiante e aceitei. O restaurante, no entanto, tinha uma atmosfera estranha, era pequeno, mal iluminado e ocasionalmente exalava um cheiro desagradável. Não era o tipo de lugar que eu frequentaria normalmente, mas eu estava determinado a trabalhar lá até o início da faculdade. Naquela noite, era por volta das 22 horas, e eu estava sozinho na frente do restaurante, fazendo a limpeza dos talheres enquanto aguardava a última mesa sair. Era uma mesa com 4 homens imponentes que pareciam um tanto rudes. Se eu os encontrasse na rua, teria presumido que eram sem-teto. Após meia hora, finalmente decidiram sair. Sorrindo, um deles veio ao caixa para pagar uma conta de $42,50. No entanto, algo nele me incomodou. Ele me olhou de forma sugestiva, o que me deixou desconfortável. Tentei ser educado, mas ele insistiu de maneira inadequada. Quando ele se foi, terminei de limpar a louça e troquei meu uniforme antes de sair. Como minha casa ficava a apenas alguns quarteirões de distância, eu preferia caminhar para economizar gasolina. Porém, apenas a 5 minutos de caminhada, um assobio alto me assustou. Ao olhar para a fonte do som, fiquei preocupado ao ver o mesmo homem do restaurante do outro lado da rua. Ele acenou para que eu me aproximasse, com um sorriso sinistro. Instintivamente, comecei a andar mais rápido, mas ele estava se aproximando. Minha casa estava a cerca de 10 minutos de distância, e eu podia sentir que ele estava cada vez mais próximo. O medo tomou conta de mim, e eu comecei a correr. Enquanto corria, ouvi passos se aproximando. Recusei-me a olhar para trás até que uma mão firme agarrou meu ombro e me puxou para trás. Quando virei para encarar o homem, seu rosto estava vermelho e seu sorriso havia se transformado em fúria. Ele ameaçou e tentou me amedrontar, mas, de repente, uma onda de coragem tomou conta de mim. Eu ataquei, arranhando seus olhos, o que o fez gritar de dor. Aproveitei a oportunidade e corri o mais rápido que pude. De volta ao meu apartamento, desabei no chão de exaustão e comecei a chorar. Meus colegas de quarto vieram correndo para ver o que havia acontecido, e após explicar o ocorrido, todos ficaram aliviados por eu ter escapado ileso. No dia seguinte, liguei para o restaurante e pedi demissão.
Apesar de gostar dos proprietários e do lugar em si, estava com muito medo de que o homem pudesse estar esperando por mim. Agora, comecei a faculdade e estou me recuperando lentamente daquele incidente. Às vezes, ainda tenho pesadelos ao pensar no que poderia ter acontecido se eu não tivesse agido com coragem naquela noite. Quando eu tinha 19 anos e estava precisando de dinheiro, aceitei temporariamente um segundo emprego como garçonete em uma lanchonete que funcionava até altas horas da noite durante a semana e 24 horas nos finais de semana. Os finais de semana eram sempre movimentados, com grupos de jovens bêbados que chegavam depois de sair dos bares. Durante a semana, a clientela consistia principalmente de pessoas que trabalhavam no turno da noite ou terminavam o trabalho tarde. Eu fazia plantões noturnos 2 vezes por semana, pois mais do que isso seria demais para minha saúde devido à falta de sono. Muitas vezes, eu era a única garçonete depois das 10 da noite, já que o movimento diminuía consideravelmente. Em uma noite, um homem grande entrou sozinho por volta da 1 da manhã, e havia apenas um outro cliente no restaurante naquele momento. Após acomodá-lo, ele começou a se dirigir a mim de forma sedutora. Era sempre surpreendente que os homens menos atraentes fossem os mais insistentes. Eu sorria, já que meu ganho dependia das gorjetas. Ele pediu um hambúrguer e um milkshake e se apresentou como Trevor. Ele ficava me observando da outra ponta da lanchonete enquanto eu tentava realizar outras tarefas em meu telefone. Era uma situação desconfortável, mas meu foco estava nas gorjetas. Trevor, por algum motivo, se referia a mim pelo nome, o que era estranho, já que eu só o havia servido uma vez. Ele iniciou outra conversa, e eu estava cansada demais para isso, mas tive que manter o sorriso no rosto para garantir boas gorjetas. Talvez, eu pensasse, ele seria mais generoso desta vez se eu demonstrasse interesse. No entanto, ele interpretou meu profissionalismo como interesse e me convidou para dar uma volta em seu barco. Brinquei perguntando que tipo de barco era, e ele me mostrou uma foto de algo que mal cabia 2 pessoas. Eu disse algo como: "Uau, meu pai também tem um barco", mas deveria ter mencionado namorado para desencorajá-lo. Ele pediu meu número, ao que respondi que não podia fornecê-lo a clientes, pois poderia ser demitida. Para minha surpresa, ele acreditou nessa desculpa, pagou a conta e saiu. No entanto, deixou seu número e um bilhete sugestivo na conta, seguido de outra gorjeta de $5. Eu amassei o papel e o joguei fora, esperando que fosse o fim de tudo. Mas, para minha surpresa, ele apareceu novamente algumas noites depois, super tarde da noite. Parecia que ele sempre escolhia o momento certo para entrar quando eu estava de serviço. Mais uma vez, ele sentou-se e comentou que eu era sua garçonete favorita. Sua insistência estava começando a me incomodar, considerando que o servirá apenas uma vez. Ele continuou a me importunar, e eu tive que aturar a situação, fingindo interesse. Parecia que ele não desistiria. Ele pediu meu número mais uma vez, e eu lhe disse que não podia fornecê-lo aos clientes, mesmo que quisesse. Ele pagou a conta e saiu, deixando seu número na mesa com outro bilhete sugestivo e uma gorjeta de apenas $5. Comecei a sentir que algo estava errado, mas esperava que ele finalmente desistisse. No entanto, meu alívio foi de curta duração. Poucos dias depois, encontrei um envelope no para-brisa do meu carro após sair do trabalho. Seu conteúdo era perturbador. Continha várias fotos minhas tiradas na lanchonete, algumas no estacionamento, mas outras em situações mais íntimas, como em frente ao meu apartamento e destrancando a porta. A mais perturbadora era uma foto tirada pela janela da minha casa à noite. Preocupada, dirigi direto para a delegacia de polícia com as fotos para relatar o incidente. O material fotográfico e as mensagens que havia recebido eram provas contundentes do assédio. Como precaução, fui ficar na casa dos meus pais naquela noite. Um detetive entrou em contato com Trevor e o advertiu que se ele continuasse a assediar-me, seria preso. Apesar de gostar do emprego na lanchonete, decidi pedir demissão por questões de segurança. Meu aluguel estava prestes a terminar, então me mudei para um novo apartamento. Eu não queria correr o risco de encontrá-lo novamente.
Foi a primeira e única vez na vida que lidei com um perseguidor, e isso me deixou profundamente desconfortável. Se inscreva no canal e deixe seu like.